Enfim. Boa noite. Boa noite, professor Evandro. Tudo bom, príncipe exilado? Sim, e você? Então, Tudo ótimo. tivemos um Eu espe- gostaria de saber se a posição aqui tá boa, porque já me falaram que na horizontal é melhor para as gravações que serão colocadas no YouTube. Como eu não entendo muito bem disso, né? Então eu fico à disposição para colocar minha câmera aqui do jeito que ficar melhor para o canal. por favor, no ângulo que se sentir mais confortável. Mas eu não acho que seja ruim, não. Acho que está bom a posição como você está. Diga-se de passagem, acredito até que está num cenário muito menos improvisado que o meu. Eu estou na sala da minha casa, na verdade, porque o escritório aqui eu tive agora um imprevisto na luz, e aí eu tive que ficar na sala. Mas tudo bem. Ah, sem Como problemas. passou a semana, o final de semana, tudo certinho? O projeto Feudo está fluindo bem? Como é que tá aí? Ah, o projeto está indo. Tivemos uns imprevistos nesses últimos tempos, mas já estamos aos poucos retomando a normalidade. A gente vai E, improvisando, né? é, Deixa eu dar uma. Aqui, ó. Ver se ficou melhor assim. acredito que seja tão bom quanto. Tudo bem. Bom, vamos esperar aqui nossos amigos aqui chegarem Uhum. para poderem ver a live. Por sinal, te encaminhar o link, professor, para você poder compartilhá-lo também. Eu não tenho muita habilidade, porque eu estou com um celular aqui gravando, né? Então Uhum. eu vou tentar não mexer para não fazer besteira. A verdade é essa. Mas qualquer coisa depois você encaminha esse Depois link. eu encaminho o link para os grupos e tudo mais. Uhum. Vai ficar bem legal. Vamos ver. Temos 4 pessoas. O senhor Temos está quatro no pessoas que já. feudo? Desculpe perguntar. Está no feudo Não, hoje ou não. na Não, hoje eu residência? estou fora do feudo. Como eu Tá falei, a certo. coisa é bem improvisada aqui do meu lado. Mas é uma forma de garantir, pelo menos como o feudo está tendo problemas de instabilidade com a internet. Hoje eu Uhum. desci para a cidade, estou na casa dos meus pais e, pelo menos, para poder garantir que tem uma conexão que funcione durante a live, né? Esperamos que dê tudo certo. Mas, de qualquer maneira, também a gente pode gravar novamente, sem problema. Vamos lá. Sim, sim. Bom, já temos 3 pessoas aqui, tínhamos 4 agora há pouco. É, eu fiz as perguntas lá que encaminhei, encaminhei, encaminhei mais cedo sobre o que iríamos falar nessa live. Uhum. E, como é de roteiro, vamos tentar segui-las para depois, no final, abrirmos as perguntas aos nossos nobres amigos e depois podemos falar sobre assuntos diversos. Ok. Bom, saudação, nobre amigo, que mandou uma saudação aqui da Bahia. E vamos começar, professor. Antes de tudo, este é o professor Evandro Monteiro de Barros, advogado do Círculo Imperial de Campos, né? Não. Eu sou o chanceler do Círculo Monárquico de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Sou Uhum. advogado e professor também. É porque no Círculo Monárquico nós temos um advogado que é o nosso jurídico, né? Uhum. Então, no Círculo, eu sou o chanceler. Nós temos um Chanceler. advogado que é o Dr. Wallace Randolph, que é um Perfeito. excelente advogado, por sinal. Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos Tudo prévios aqui. bem. Bom, professor, como imagino que muitos nossos nobres amigos aqui, seguidores do canal, não sei se imaginam, mas sempre tiveram muitas curiosidades sobre essa parte nobílica, ainda nos dias de hoje. O direito nobílico, o que é válido, o que não é. E por isso, estamos convidando você aqui para poder nos explicar melhor essa parte. Mesmo porque eu mesmo não sei esclarecer direito a dúvida deles, as dúvidas que eles têm. Bom, essa questão de títulos nobiliárquicos, ela Uhum. é uma questão muito vasta, que daria para fazer muitas lives a respeito. Mas, Uhum. basicamente, é o seguinte: aqui no Brasil, os títulos, pelo menos a priori, né,
existem algumas teses mais específicas de que esses títulos poderiam ser herdados, como, por exemplo, os títulos que têm com grandeza, né? Então, assim, são teses mais específicas de doutos, juristas, que têm essas teses. Mas, assim, grosso modo, falando de uma maneira mais tranquila para as pessoas leigas entenderem, geralmente os títulos brasileiros não são herdados. Então, basicamente o seguinte, seria impossível a gente ter aqui no Brasil hoje uma pessoa com 130 anos que fosse um conde, por exemplo, né? Um conde brasileiro, né? Por quê? Porque os títulos brasileiros, eles eram outorgados ad persona, ou seja, para uso em vida. E quando aquele titular do império falecia, aquele título voltava à casa imperial, que poderia, novamente, concedê-lo a uma outra pessoa que se distinguisse na sociedade e merecesse aquele título, né? Ou poderia continuar com o título na casa imperial. Então, assim aconteceu com muitos titulares do Império Brasileiro. E tem um detalhe também muito interessante, porque esse título não necessariamente deveria ficar na mesma família. Então, assim, existem alguns casos, e são poucos, no Brasil, de titulares do Império terem assim, esse título na mesma família. Por exemplo, o pai falecia, ele era um visconde. E aí o filho ou um sobrinho se tornava também, o segundo visconde de tal, né, de tal lugar, por exemplo, se for um título toponímico, que tem a ver com a localidade, né? Então, assim, não obrigatoriamente, é importante isso, não era obrigatório que o título fosse renovado para alguma outra pessoa, ele poderia permanecer na Casa Imperial, né? E também não era obrigatório que o título ficasse naquela família. Às vezes acontecia, né? Então, assim, nós temos também, dentro dessa pergunta, uma coisa importante a ser dita. No Brasil, por sermos um país né, muito acolhedor e de dimensões continentais e também com grande número de imigrantes, né, nós temos muitos nobres que são de casas nobiliárquicas, né, de casas de nobrezas europeias, por exemplo. E, a depender da legislação desse país, o país, né, do qual a pessoa tem essa origem e esse título, ele vale no Brasil. Então, por exemplo, nós conhecemos aqui duques, viscondes, né, condes, porém não são condes brasileiros. Eu conheço alguns que são portugueses, por exemplo, e os seus títulos são plenamente válidos porque eles são integrados ao direito brasileiro, né? Então, acho que essa primeira etapa é interessante a gente frisar que se alguém hoje falar que é titular do Império Brasileiro, não há, assim, dificilmente vai ser verdade, exceto, né, se houver aí alguma tese que existem alguns juristas que têm uma tese de que o título com grandeza poderia ser herdado, mas essa tese também não é amplamente acatada, né? Então, nós temos que saber que existem uns posicionamentos, mas que na prática e também não é assim aceito predominantemente no ordenamento jurídico. Entendi. Bom, então acredito que agora, com essa breve explicação, poderíamos começar as perguntas. Vamos Eu lá. separei mais. Primeira delas: títulos de nobreza nos dias de hoje ainda possuem validade em países que não são monarquias? E como isso funcionaria na prática? Sim, eles possuem validade, isso, porque isso independe da forma de governo, né? A monarquia é uma forma de governo, mas os títulos, eles independem da forma de governo daquele país, porque os títulos, eles são oriundos da fonte de honra, que é o próprio monarca, né? Que não necessariamente precisa estar, de facto, reinando ou imperando, né? Ele pode ser um monarca em exílio, mas ele não perde as qualidades de monarca e de chefe daquela casa, que na verdade ele preserva, ele tem preservados como fonte de honra, como no latim, né, fons honorum,
a prerrogativa de ius conferendi, de conferir títulos. Então, o fato dele ser destronado, ou como no Brasil, por exemplo, né, nós tivemos um golpe republicano que retirou o imperador do seu poder de facto e ele foi exilado. Mas isso não tira dele e dos seus sucessores o direito a ser fonte de honra, ou seja, só o chefe da casa, né, que é fonte de honra. E o ius conferendi, que é o direito de conferir essas honras nobiliárquicas às pessoas que merecem. Então, tem valor jurídico, sim, embora que não tenhamos hoje os títulos brasileiros. A Casa Imperial não achou de bom alvitre outorgar títulos, mas ela pode, a qualquer momento, o chefe da casa pode outorgar esses títulos. E a pergunta fala sobre quais são as implicações. No meu ponto de vista, as implicações de uma pessoa que recebe um título são implicações muito mais morais, né? Porque nós não vivemos mais num tempo de oligarquia, de que a pessoa vai se prevalecer de um título de nobreza para ter privilégios na sociedade, né? E sim uma responsabilidade muito maior em termos cívicos, morais, éticos, né? Até mesmo em sua conduta perante a todos. Então, essas são as implicações principais. Uma coisa interessante também que me veio agora, que eu acho que pode ser válida, é o fato de que um título nobiliárquico, ele geralmente numa família você tinha assim um membro daquela família que era um conde ou um barão, mas não é aquele título que faz daquele sujeito um nobre, tá? Não. E também não é aquele título que vai determinar que aquela família é nobre, porque a nobreza já está ali. O título ele só serve para reconhecer o coração de um nobre. Então, um monarca ele não torna uma pessoa nobre. Ele reconhece aquele coração nobre e dá aquele prêmio. Por isso que a gente chama, por exemplo, na doutrina de direito nobiliário, que o direito nobiliário ele faz parte do direito premial. Ele é um direito premial, que em oposição, né, em contraposição ao direito penal, o penal ele pune, ele serve para punir. E o direito nobiliário ele serve para premiar aqueles que merecem, né, por atos de dignidade, por atos de nobreza. Então é basicamente isso, né? Nós temos muitas famílias nobres no Brasil e que têm um potencial latente e que muitas vezes não sabem que são também, né? Agora, com o crescimento do movimento monarquista, eu tenho percebido que as famílias estão se inteirando mais e alguns membros dessas famílias mais tradicionais e que são nobres mesmo, né? Embora tenha, por exemplo, lá em 1880 e poucos, um título de barão, a família nobre. Para ter conseguido esse título, tem um passado histórico, fez alguma coisa pelo Brasil, né? Participou da fundação desse país. Então, a família é nobre, mas muitas vezes ela não sabe, por conta até do esquecimento histórico, e eu não quero entrar aqui em ideologias, né? Que acabaram não transmitindo esses conhecimentos nas escolas e por aí vai. Certo. Agora, como já adiantamos um pouco nossas perguntas, já vamos para a próxima aqui, que era o não cumprimento das leis nobílicas nos dias de hoje. Implica em alguma ilegalidade ou é mera informalidade o não cumprimento dessas regras e leis nobílicas? Existe algum crime, por exemplo? Não, então, isso é uma questão que tem que ser avaliada caso a caso. Cada caso concreto vai se apresentar de uma forma, né? Então, digamos que um cidadão brasileiro ele receba aí um título de algum príncipe e esse príncipe, na verdade, ele não seja fonte de honra, né? Se ele não for o chefe da casa ou se ele não for um príncipe, né? Ou, por exemplo, se ele vender um título, que é absurdo, né? Vender títulos de nobreza. Não, vender realmente. É claro que se
esse prejuízo ficar ali entre essas duas partes, aquele que foi o comprador de um título, né, que caiu no, vamos falar assim no linguajar popular, no conto do vigário, ele vai poder sim pleitear em juízo uma indenização, uma reparação cível, né, e até também ingressar com uma ação na esfera penal. Então, cada caso vai ter que ser avaliado de uma forma muito específica para se conferir se tem realmente um ato criminoso, uma lesão ao patrimônio que seja digna do direito civil, né, da proteção do direito civil, ou até mesmo o direito administrativo. Uma pessoa que se prevalece de um título, digamos, para ter algum benefício perante a autoridade pública ou ao governo, né? Então, se gerar algum prejuízo, vai implicar também na esfera administrativa. Mas isso tem que ser avaliado realmente caso a caso. Mas neste caso, pela forma como você disse, então o caso de haver um crime ou alguma ilegalidade seria muito mais com relação a uma falsidade ou alguma coisa assim, do que propriamente com o fato do cara obter um título, ter o título ou não, em si. A ilegalidade estaria muito mais nisso. É claro que ferir a legalidade, por exemplo, porque não se fala, né, em legalidade nesse meio, né? A gente fala de tradições nobiliárias. O direito internacional ele tem uma série de nuances que devem ser analisadas ao serem integradas ao direito brasileiro. Então, por exemplo, no Brasil, nós não temos um código nobiliário brasileiro. Nós não temos ainda. Embora tenhamos aí uma expectativa de que seja criado esse código justamente para suprir essas lacunas. Como vai funcionar o direito nobiliário brasileiro? É o código que tem que dizer, é o legislador que tem que fazer esse código. Uma comissão de juristas, né, de entendedores, pode se reunir para confeccionar um código. Agora, enquanto nós não temos um código nobiliário brasileiro ou algo desse tipo, nós temos que analisar as tradições nobiliárias, as leis e tradições de cada casa europeia ou, né, que seja, para ver se ela se adequa ao direito brasileiro nessa integração. Então, fala-se muito, como, por exemplo, na obra do professor Mário de Mello, que é um grande jurista vivo brasileiro, né, uma sumidade no assunto, ele fala que o direito civil ele é a capa dos direitos sociais. E é ele que tem que proteger o direito, por exemplo, de um nobre que tem uma carta patente, por exemplo, de Portugal. Então, aqui no Brasil você não pode usar esse direito. Não, pode sim. Esse direito pode ser integrado ao direito brasileiro sem qualquer prejuízo, né? Então, como eu disse, é uma questão que vai ficar muito no caso concreto. Como se deu a transmissão daquele título, né? Porque existem aí muitos falsos monarcas pelo mundo inteiro, né? Então, a gente vê, por exemplo, na internet, eu já tive notícia de que estavam vendendo títulos na Grã-Bretanha. Então, isso é furada, só pode ser furada, não tem como você Existem colocar isso alguns à reais venda. lá, mas nem tudo também deve ser real, né? É muito estranho, porque assim, o título ele não pode ser vendido. O máximo que pode acontecer é aquele agraciado ter algumas despesas cartorais, né? Quando se dizem, por exemplo, por aí, os nobres do império compravam títulos, isso é uma mentira absurda. A única despesa que eles tinham eram com os cartórios, né? Que era uma despesa era uma despesa como você tem, por exemplo, para tirar uma certidão normal, né? Então não tinha essa coisa de compra de títulos. Onde tiver escrito ou algum anúncio ou alguém querendo vender, isso me cheira ilegalidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, um tema que tem estado muito em voga ultimamente são as micronações. E aí você numa esfera de uma ficção ou num role-playing game, por exemplo, num RPG, num jogo de tabuleiro, você pode outorgar títulos, você pode ser um monarca, você pode ser o rei daquele reino fictício. E isso pode servir até como um grande exercício para
trazermos esse conhecimento, né, de sistema de governo, forma de governo, regime de governo, que as pessoas confundem tanto, né? Uma coisa é regime, outra coisa é um modelo jurídico, outra coisa é a forma. E esses exercícios podem servir muito para que nós tenhamos na vida prática um exercício de uma cidadania mais, digamos assim, mais completa, né? Eu acho que é muito válido esse sistema aí de micronações, esses estudos aí, que se tornou até um hobby para muitos, mas eu conheço intelectuais que estão envolvidos, mas que, claro, os títulos ali são intramuros, são somente naquele jogo ali, não tem valor No na caso, sociedade civil, né? ali entra a informalidade, não ilegalidade. Eu não digo que seja informal também, e nem que seja ilegal. Na verdade, são títulos legais. Por quê? Porque eles são títulos intramuros. Não ferem nenhuma legalidade aqui, né? Então, por exemplo, fala-se muito em ordens iniciáticas. Vou falar a mais polêmica de todas, a maçonaria. A maçonaria, né? Criticada por muitos, ovacionada por outros, muitos, muito polêmica. Quando um maçom ele recebe lá um título de cavaleiro de alguma coisa, isso não significa que ele seja um cavaleiro nobre. Por quê? Porque a maçonaria não é uma casa imperial, uma casa real, não está outorgando títulos de nobreza. Aqueles títulos são títulos intramuros, né? Dentro daquela ordem iniciática. Isso é só um exemplo, Como nós temos também algumas agremiações, né? Não é porque eu me tornei o cavaleiro mor de um clube de futebol que eu sou agora um nobre brasileiro, né? Não, porque a fonte de honra não foi o imperador de iure, que no nosso caso aqui é Dom Luís de Orleans e Bragança. Então, tem essas nuances que são colocadas assim, que são muito sutis, mas as pessoas confundem muito. Tem gente que se apresenta como cavaleiro de Kadosh, cavaleiro Rosa Cruz, que é um grau da maçonaria, né? Eu vou logo dizendo, não sou maçom, mas eu estudo o assunto. Tem um livro muito interessante que trata da questão da nobreza. É um livro escrito por um maçom. Posso até mostrar aqui. Trata de maneira perfeita assim, sobre essa questão. Curso Elementar de Maçonologia. Esse curso aqui é do André Otávio Assis Muniz, é um conhecedor do assunto. Então, mesmo sem eu ser maçom, eu estudo esse assunto. E a gente percebe que confundem demais essa questão de títulos de nobreza com títulos de ordens iniciáticas, né? Então, prosseguindo aqui, a explicação é muito boa, realmente, quanto a essa parte do intramuros e todo o resto. Vamos à próxima pergunta aqui, que é possível surgir um título novo hoje, sem vínculos aos já existentes, aos já encarregados de nomear? Por eu não ser um membro Perfeitamente. reconhecido da nobreza brasileira e não estiver vinculado à Casa Real Brasileira, eu posso emitir títulos no Brasil, formais ou informais? Bom, vamos começar pelos novos títulos, né? Então, é perfeitamente cabível e isso fica a critério do nosso imperador de iure, que é Dom Luís. Ele pode, como chefe da Casa Imperial, a qualquer momento, outorgar um título ou até mesmo criar um título. Digamos que ele queira criar um título de Barão do Castelo Amarelo, né? Então, ele pode criar esse título e outorgar esse título a algum cidadão que seja merecedor. E esse título não precisa ter vínculo algum com títulos já recebidos no Brasil, que estão de posse, né, da Casa Imperial. Vamos falar, por exemplo, do Barão de Paraupeba, que é meu ancestral, o Visconde de Congonhas do Campo, que também faz parte da minha genealogia, e outros muitos. Esses títulos hoje pertencem à Casa Imperial. Se um dia o imperador achar que deve conceder esse título a uma outra pessoa, ele pode também. Isso fica a critério dele, né? É uma prerrogativa que ele tem de criar novos títulos, sem problema algum, e também de renovar títulos já outorgados, né? Agora, para a segunda parte da pergunta, é o fato do senhor não ser reconhecido, né, pela nobreza brasileira.
e não ser um membro da nobreza brasileira, se o senhor poderia outorgar títulos? É essa a pergunta? Se eu poderia emitir títulos, Sim. O outorgar que títulos, acontece? O que e acontece? seriam formais ou não? Isso vai depender da condição do senhor. Eu não sei como está a questão da Casa Possalski, porque eu ainda não tive a oportunidade de estudar a genealogia da casa, né, a heráldica da casa e toda a tradição da casa. A gente fala em lei, mas é, na verdade, uma tradição. Então, eu vou responder assim: caso o senhor seja o chefe de uma casa real, mesmo que não seja brasileira, né, não importa, porque isso não é uma questão de território ou nacionalidade, né? Existem muitas casas que não existem mais território, mas elas existem. Elas existem e têm os seus direitos garantidos. Então, caso o senhor seja o chefe da casa, poderá conceder títulos de nobreza. No caso, o senhor seria fonte de honra e teria o direito de conferir e, inclusive, de criar esses títulos, né? Sem problema algum. E não ficaria na mera informalidade, não. Seriam títulos que seriam possíveis de serem integrados ao direito brasileiro, sem problema algum. Como, por exemplo, a questão do predicado no nome. Existem pessoas que podem pleitear o direito de usar o título no nome. Né? Como, por exemplo, questões até de nome social, que não envolvem títulos de nobreza, mas a pessoa pode agregar ao seu nome civil o apelido que ela tem, o nome público, o nome social, o nome político, né? Então, no direito nobiliário também existe uma doutrina muito importante, que é do Mário Demero, doutor Mário Demero, tem um livro dele aqui, indico sempre esse livro. Esse livro é clássico, né? Tradições Nobiliárias Internacionais e sua integração ao direito civil brasileiro. Muito bom esse livro. E ele fala aqui do direito de uso do predicado no nome civil. Muito interessante também. Entendi. Realmente faz bastante sentido. Bom, vamos ver quais são as próximas perguntas. Certo. Com base na pergunta anterior, pode pensar, vamos fazer um exercício de eu sou realmente a fonte de honra. Só como exercício mesmo, não tô falando que eu seja ou deixe de ser, mas para efeito da pergunta. Eu posso nomear vassalos em solo brasileiro com a república atual, numa eventual nova monarquia? Novamente, questões de formalidade e informalidade. Bom, essa questão de vassalo, assim, é uma palavra que não é muito utilizada normalmente, né? Porque eu vejo que acompanho lá o Projeto Feudo, então é algo voltado à Idade Média, a toda Sim, aquela exatamente. ambientação, né? Você vê, eu tenho aqui vários castelos aqui na minha parede, eu gosto muito, mas assim, claro que sendo fonte de honra, caso, né, seja fonte de honra, o monarca pode criar um título chamado, por exemplo, vassalo do Projeto Feudo. Não, Poderia ser um título de nobreza, sim, se tivesse de acordo com toda essa ordem, né, de que o monarca teria que outorgar esse título e não seria um título brasileiro, claro. O título seria da Casa Possalski, se fosse o caso. Sim. Oriundo dessa fonte de honra que é o monarca, né? Agora, poderia ser integrado ao direito civil brasileiro, sem problema algum, tendo em vista que seria um título devidamente, né, que teria sido outorgado dentro das normas da tradição, e o direito civil brasileiro não tem nada que impedir o exercício de um direito. Pelo contrário, ele tem que proteger esse direito caso não tenha uma legislação específica. Então, assim, é muito comum acontecer de algum monarca em exílio conceder os títulos de nobreza, e eu acho até muito interessante, porque sem o corpo de nobreza você não tem como ter uma monarquia. O que é um rei sem o seu corpo de nobreza?
ele é um rei de quem? Ele não tem corte, ele não tem... Então, você tem ali um rei solto e às vezes você não tem um território, porque a família pode estar exilada, e aquele território no qual aquela família exerceu aquele poder, ele pode já ter sido ocupado, e já, no caso, por exemplo, dos senhores, eu acho que Croácia, né? Não era Croácia na época. A Era uma parte região norte da europeia. Croácia e Eslovênia. Então, assim, então não há o território, formalmente, mas a casa, se ela tiver toda direitinho, né, com a genealogia montada, com toda a estrutura, com os documentos jurídicos reconhecidos por outros países e também instituições internacionais, ela estará, sim, em pleno gozo dos direitos de emitir os títulos. Quer dizer, um monarca, né? O príncipe, os herdeiros não podem. Exceto se o chefe da casa der uma procuração ao filho, por exemplo, ao neto, e aí ele pode passar esse direito, por exemplo, para que seja otorgado um título específico. Ele pode dizer, olha, eu já estou idoso, eu não tenho mais condições, então eu quero premiar uma pessoa que fez um serviço à nossa causa, então eu quero criar o título de vassalo mor da casa Possalski, do projeto Feudo. Então, eu vou dar uma procuração aqui para o príncipe herdeiro, e esse príncipe herdeiro vai fazer essa outorga, tranquilamente. Agora, precisa ter essa autorização do chefe da casa, senão é um ato Mas nulo, né? uma pequena observação aqui. Desculpa interromper, mas assim, quando eu utilizei o termo vassalo nesse caso, eu utilizei propositalmente. E propositalmente mesmo para fazer um exercício com você. Porque o vassalo, na Idade Média, todos os conceitos que eu explico aqui no canal, é referente a um nobre que prestou juramento Sim. ao seu superior, no caso, o monarca, ou ao nobre superior. Sim. Quando eu questionei a possibilidade de nomear vassalos no Brasil, eu questionei, por exemplo, a possibilidade de nomear territórios brasileiros controlados por outras pessoas, a minha casa, por exemplo. Olha, e aí entrar numa questão de se a É esse pessoa exercício ia que eu queria aceitar. entrar. Se a pessoa, por exemplo, iria aceitar essa suzerania, né, no caso, né? Porque caso, por exemplo, vamos lá, estamos falando aqui de ficções, né? Por exemplo, um amigo tem uma vinculação a uma casa real, digamos que da Europa. E aí ele não pode ter dois senhores. Essa é a questão. Ele não pode ter dois senhores. Eu acho que entraria num conflito, né? Num conflito. Agora, se não houver essa questão de juramento, essa questão, por exemplo, existem nobres que participam de várias ordens iniciáticas, e ordens de cavalaria também, que não são vinculadas a um monarca. Isso existe muita coisa diferente no mundo, né? Então, às vezes, ele pode ser de uma ordem iniciática e pode ser também ele pode ser um marquês vinculado a uma casa real europeia, por exemplo, desde que os interesses não firam, não colidam de maneira a prejudicar esses pactos, esses contratos, né? Isso é importante. Tem que ter certos cuidados. Mas, Como por no Brasil, exemplo, aí eu faço um parêntese aqui, como no Brasil, a nossa Casa Imperial, ao longo de muitas décadas, não vem outorgando títulos, eu acho que é uma questão mais fácil, porque não há nenhum nobre brasileiro com título, né? Nós temos muitos nobres no Brasil. Inclusive, eu devo frisar que a nobreza brasileira é uma nobreza assim, de extrema relevância. É uma nobreza que tem um potencial latente fantástico e que precisa exercer esse potencial. Mas não há titulares do Império hoje. Né? E aí se torna uma questão mais fácil, porque já que não tem, pode um príncipe europeu, que seja chefe de casa, né, principesca, ou um rei, ou um imperador, no caso, ele pode otorgar esse título e o brasileiro pode ser beneficiado por esse título e integrá-lo ao ordenamento pátrio.
sem problema algum, não haverá prejuízo, né? Mas neste caso não geraria um conflito, por exemplo, Não há o menor conflito, porque o título uma ele é vez da que, casa. uma Não vez há que conflito algum. eu O nomear um título é vassalo, daquela nomear. casa, e aquela casa outorga o título. Não Uhum, fere o direito brasileiro, não fere, por exemplo, normas que toquem a Casa Imperial Brasileira, não tem problema algum. Tanto é que nós temos aqui, né? Nós temos alguns nobres aqui que exercem e uhum, ostentam seus títulos, sem sim, qualquer problema. entendi. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Poderia vir a surgir uma nova casa real brasileira, caso cumpra os requisitos nobílicos? Uma monarquia de outra família, por exemplo? Naturalmente, porque a monarquia, eu gosto de explicar isso quando eu dou aula de direito, Uhum, de teoria geral do Estado, né? As monarquias, elas são naturais. A república que foi uma invenção, né? Então, de uma forma natural, surgem novas dinastias. E, por exemplo, é muito interessante a gente observar a própria constituição política do Império, que tem lá no seu artigo 118, né? uhum, Já essa preocupação do Pedro I, do nosso imperador Dom Pedro I. E eu vou pegar aqui, para não pecar na leitura, né? Eu prefiro ler do que falar errado. Então, assim, abro aspas, Constituição Política do Império do Brasil, em seu artigo 118. O que é que diz ali? Extintas as linhas de descendentes legítimos do senhor Dom Pedro I, ainda em vida do último descendente, escolherá a Assembleia Geral a nova dinastia. Então, tem-se uhum, aquele último descendente, tá? Aquele último herdeiro ali, descendente. A Assembleia Geral vai escolher a próxima dinastia. Por quê? Porque a dinastia ela pode mudar por casamentos, né? Por questão de morte, causa mortes, né? Então, naturalmente, as dinastias vão se modificando. Vai passar, por exemplo, lá em Portugal, uhum. teve Avis, Borgonha, aí depois chegou a de Bragança. Teve até um período em Portugal no qual os Habsburgos eram os monarcas, né? Uhum, Então, isso tudo tem a ver com casamentos, questões de morte, e são questões naturais da uhum. própria vida humana mesmo, não tem invenção, né? Então, o Dom Pedro I ele já se preocupou com essa questão em 1824, quando ele, eu vou dizer, outorgou a Constituição de 1824. Né? Uhum, Tem juristas que dizem que ela foi promulgada, eu não quero entrar nesse mérito, porque uhum. é um mérito de direito constitucional, mas quando ele fez essa Constituição, ele já tinha se preocupado com essa questão da sucessão. Né? Então, hoje nós temos a dinastia de Orleans e Bragança no Brasil. Uhum, Mas digamos que, porventura, futuramente, algum príncipe herdeiro se case com uma princesa, ou uma princesa herdeira se case com um príncipe europeu, e a dinastia possa ser modificada, sim, pode ser. Sem qualquer problema, Mas, porque é uma questão natural, né? Como mas no tudo caso na a pergunta monarquia. aqui Como? era, por exemplo, a monarquia Orleans-Bragança foi interrompida por algum motivo. Pode naturalmente surgir uma outra monarquia que não tenha vínculo direto com ela? Olha, mas aí vai depender do estudo da sucessão. Isso é algo que é muito peculiar. Uhum, Existem casos, por exemplo, de que uma linhagem ela se extingue, mas ela continua em outro país. Já houve uhum, casos no mundo de um monarca de outro país assumir o trono num país diferente daquele no qual ele é o monarca. Então tem que uhum, fazer um estudo perfeito dessa genealogia, da sucessão, tem que ver se há, por exemplo, a lei sálica naquela dinastia, se tem direito de primogenitura, por exemplo. Né? Então, cada tradição de cada casa vai ter aí uma regra específica, uhum. e aí vai ter que aplicar essa regra ao caso concreto.
Agora, se a monarquia, a dinastia brasileira for extinta, ou por morte, ou por casamento, né, vai ter que passar pela Assembleia, isso é fato. Não fica Uhum. só no crivo ali de monarquista, não. Vai ter que passar por uma Assembleia. Até porque a nossa Constituição, que está em vigor, ela fala de uma Assembleia. Mesmo quando se trata da questão do retorno, da restauração da monarquia, né, que nós temos um imperador de iure, que é Dom Luiz, de Orleans e Uhum. Bragança, mas mesmo assim ainda há a possibilidade de um aventureiro ser o monarca, o que eu acho absurdo, mas por questões de tradição deveria ser o Dom Luiz. A república que esbulhou, né, que fez o golpe, Uhum. deveria devolver a quem de direito o poder. Ou na verdade, o poder, né? O poder moderador, que é o principal, mas devolver à família aquilo que foi tirado dela, né? Mas a nossa Constituição atual, ela fala que tem que passar pela Assembleia, né? Então vai ter que ter aí um plebiscito para que a monarquia seja restaurada e para que decida-se quem vai ser o monarca que vai assumir o trono, né? Então, resumindo, pelas leis do Império, deve-se permanecer a dinastia até, pelo menos, enquanto ela perdurar existindo. Porém, Sim. pelas leis da República, é possível sim. Embora É, ainda algo meio incerto e impreciso. constitucionalmente, é Uhum. possível que tenha, por exemplo, uma eleição e o sujeito vire rei. Mas isso é Uhum. algo absurdo. E eu considero até, eu ouso dizer, né? Inclusive eu falo isso em aulas, eu não tenho problemas quanto a isso, tá? Que Uhum. a Constituição, nesse aspecto, ela fere o direito natural. E eu, enquanto professor e advogado, eu não considero esse artigo válido. Eu tenho que olhar lá na Constituição qual é o que fala dessa, né, que eu teria que abrir aqui para olhar. E eu acho que o tempo já está bem avançado. Mas uma lei ou qualquer dispositivo constitucional que fira o direito natural não merece ser obedecido. Né? O direito Uhum. natural ele está acima. O direito natural está acima de tudo, inclusive da Constituição. Né? Isso é fato. Sim, Então, isso é verdade. eu vou logo dizendo aos alunos positivistas, aos grandes doutrinadores do direito brasileiro, que são positivistas, olha, eu gosto muito do positivismo. Quando ele trata, por exemplo, da aplicação de pena, né? Vamos aplicar uma Uhum. pena, você tem que ter o direito positivo para ele fazer a dosimetria de uma pena, né? Fazer o cálculo de uma multa, né? Fazer ali uma mensuração de um juro num processo civil, por exemplo, de uma compensação por danos morais. Agora, o direito positivo, para mim, ele só serve para isso. Porque o direito de Entendi. fato, mesmo, o direito de verdade, ele deve ser ensinado e ele deve ser exercido com base no direito natural. Tudo Sim, bem? A opinião desse mero professor e advogado é do isso. interior do estado do Rio de Janeiro. É uma, E eu foi afianço uma isso ótima aula. em aula, tá? É isso, foi uma ótima aula, professor Evandro. Eu Bom, vejo vamos. assim muitos colegas que são excelentes advogados, juízes, promotores, mas Uhum. que têm medo de falar isso, né? Porque a nossa formação aqui no Brasil ela é muito focada no positivismo e não Uhum. se lê algo fora disso durante a graduação, durante pós-graduação, até mestrado e doutorado. Então, eu tenho muitos colegas que são muito reservados e não falam. Mas eu não tenho esse problema, porque eu não tenho patrão, né? Eu advogo, eu tenho minha atividade de professor, então não tenho problema nenhum de falar o que eu acho mesmo. E eu escrevo, e um dia vai sair aí livro nesse sentido. Que o direito natural ele deve ser respeitado e ele deve ser ensinado, sobretudo. Uhum. O direito natural ele não é ensinado aqui. Eu tenho um livro que não está à mão agora, porque eu estou na sala da casa, né? Eu tenho um livro aqui no meu Uhum. escritório em casa, que é um excelente livro, que é o ABC do Direito Natural, do desembargador Ricardo Dipp, um grande jurista brasileiro. Eu indico esses livros aos meus alunos, né? E eles olham assim, professor, isso aqui é totalmente diferente do que é ensinado normalmente nas aulas de outros professores. Sim, porque aqui está o direito de verdade, o direito natural. Entendi. Bom, aproveitando fazer uma última pergunta aqui, última pergunta de autoria minha. Nesse caso, é uma pergunta que
eu vi ao longo da nossa comunidade lá do grupo do WhatsApp e resolvi guardá-la para o final. Acabei não enviando para você antes, mas. Eu não vi. Essa semana eu também não pude Não, mas é entrar lá para antigo olhar já. as mensagens. Eu anotei mesmo, É, é antigo. A ideia é a seguinte: durante um tempo, ali, nosso grupo estava questionando sobre separatismo. E eu sei que é inconstitucional e tudo o resto, mas fazendo um pouco desse exercício, pensando no direito natural aqui. sim. Imagina que temos a seguinte situação. Por algum motivo ocorre o separatismo no Brasil. E um separatismo em monarquias. Haveria algum direito natural para, por exemplo, eu sei que o Rio de Janeiro, sem dúvida, é da Casa Orleans Bragança, porque está diretamente vinculado a ele, não há nem questionamento, por exemplo. Mas, por exemplo, um outro estado aí aleatório, surgirem novas Você monarquias, sem está isso ser um querendo dizer prejuízo ao. dividir o Brasil? Você está querendo dizer É, dividir o Brasil em vários reinos ou alguma coisa assim? imagina uma situação onde o Brasil se separa, deixa de ser um país só, vira vários países. Então vamos lá. Essa pergunta é muito boa, capciosa até, e assim, difícil de alguém ter a coragem de se posicionar a esse respeito, porque o que acontece é que, no meu posicionamento, é algo absurdo, tá? É algo absurdo, porque nós Uhum, temos aí uma questão que teria que envolver uma guerra, seria algo assim fora da normalidade. Nós uhum, temos hoje um país de dimensões continentais, com povos de diversas etnias, né? Isso é a beleza do Brasil, isso faz o Brasil ser o uhum, Brasil, mas eu acho que isso é um absurdo. Eu me posiciono no sentido de isso ser um absurdo. Agora, em termos técnicos, sim. um jurista ele vai dizer o seguinte: olha, isso é inconstitucional. Agora, em termos práticos, quem estuda sociologia política e filosofia política, teoria do Estado, né, vai dizer o seguinte: a política, como diz o grande professor Olavo de Carvalho, né, a política é a arte do possível. É possível que isso aconteça, tá? Agora, os efeitos disso ou como isso poderá acontecer, aí vai depender da história, né? Como a história vai se desenvolver. Eu não Uhum, posso predizer isso. Agora, é possível sim. Isso tudo vai depender dos interesses. Embora eu acho que seja inconstitucional, tenho certeza que é uhum, fora da legislação, né? Totalmente fora. E, inclusive, não tem nenhuma pegada de direito natural nisso, pelo menos para mim, porque o direito natural ele assegura que a dinastia é de Orleans e Bragança, representada por Dom Luís, o Brasil é um império, né? Por que o uhum, Brasil não é um reino? Não seria um reino ou um montão de principados, né? Porque ele se uhum, consolidou como Brasil Império, justamente pela grandiosidade de suas terras e pela diferença, né? Pela diversidade, na verdade, das etnias. Tem gente que uhum, fala que o Brasil é um país multicultural. Eu divirjo dessa opinião. O Brasil é um país misto. Todos nós somos e temos essa característica mista, né? Dessa mistura. E é isso que faz o brasileiro. Dificilmente uhum, você tem alguém que não tenha mistura. E o brasileiro é essa junção de qualidades, né? E aí eu acho absurdo você pegar um país misto, com todas essas qualidades acumuladas ao longo dos séculos, né? De índios, negros, brancos, amarelos, e você separar e fazer ali republiquetas ou, por exemplo, pequenos principados, tendo em vista que uhum. nós temos a grandiosidade de podermos voltar a ser um grande império, né? Com toda a magnitude que merecemos, né? Então, assim, tá aí a opinião desse advogado que mais uma vez coloca aí Mas, a mas, sua cara na mas reta. como poderia. Mas assim, tudo bem. Eu entendo que, em sua opinião, isso é um absurdo, não poderia acontecer de jeito nenhum. Não, isso não Mas, deveria. Eu disse que não deveria acontecer, mas uhum. poderia. Isso é possível, porque na Mas não dá vida nem para prever prática, como se configuraria tal coisa, se, é, se viesse a acontecer. exatamente. Então, uma coisa é a arte do possível, que é a política de fato, né? Uhum, Agora, como por exemplo, o golpe republicano aconteceu e se perpetuou até hoje.
de maneira, né, fora da legislação, completamente ilegal, inconstitucional, mas permaneceu. Por quê? Porque está em voga aí os interesses. Sim. Agora, dizer que foi legitimado pelo tempo, não. Isso não pode ser legitimado. Uma ilegalidade não se legitima. Né? Um golpe republicano não pode se tornar legítimo só porque ele é velho. Né? Então, por isso mesmo é que as monarquias não perdem o seu direito. Né? Por exemplo, um rei, quando é destronado, ele não perde as suas prerrogativas, né, de fons honorum, de continuar sendo o rei, mas exilado. Por quê? Porque ele foi esbulhado. Se ele fosse legalmente destronado, sim, ele perderia os direitos. Se ele, por exemplo, cometeu um crime de furto à nação e ele foi condenado por um tribunal, ele vai deixar de ser rei e, obviamente, vai perder todos os direitos dele de monarca. Né? Agora, se ele for esbulhado, isso não pode ser legitimado, nem que seja 1000 anos depois. É essa a questão da legitimidade, né? Entendi. Bom, realmente foi uma aula e tanto, professor. Obrigado por todas as explicações que deu aqui. Por sinal, o professor Evandro, ele, além de falar sobre direito nobiliário em si, ele também tem seus cursos de humanidades. Por favor, fale um pouco para a nossa comunidade sobre eles. Sim, eu lancei um curso de humanística, que eu denomino como os pilares do direito. E esse curso é um curso que está muito acessível e nós temos, eu peço até que coloque aqui no vídeo, né, o link para o pessoal acessar. E é um curso que vai abarcar desde das grandes civilizações da humanidade, os grandes pensadores, filósofos, até a atualidade. Então, esse curso, na verdade, foi criado para dar um embasamento histórico, jurídico, aqueles que serão juristas, ou mesmo a cidadãos que querem entender melhor as questões de política, de história e tudo mais. Então, eu fiz um curso voltado para concursos públicos, mas também para a formação de cada um. Então, você pode ter, por exemplo, um aluno que vai prestar o exame do Enem, esse Enem, que é hoje em dia, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele vai ter condições de fazer uma excelente redação, né? Como, por exemplo, no último exame do Enem, caiu uma questão envolvendo o Código de Hammurabi. Tá? Muito interessante. E eu ensino uma aula só sobre a civilização babilônica e também sobre o Código de Hammurabi. Então, eu convido a todos que confiram lá a nossa ementa do curso e que as inscrições estão sendo finalizadas até o dia 1º e as aulas começarão no dia 5 de março, tá? Totalmente online, e eu acredito que vai contribuir bastante com a formação dos novos cidadãos, né, como um todo. Não somente quem é do direito, mas eu tenho alunos de história, eu tenho alunos de geopolítica, eu tenho alunos que são do ensino médio, que querem se aprimorar também. Então, fica aí o convite a todos e eu peço que fique aí o link depois para que o pessoal possa ter acesso. Vai ser um prazer estar com vocês aí nas aulas semanais, tá? E continuamos o nosso trabalho aí, em prol do Brasil, né? Nosso trabalho é um trabalho vocacionado à questão de melhorar o nosso país, né? Entendi. Bom, professor Evandro, obrigado por sua participação aqui em nossa live. Obrigado por essa excelente aula de direito nobílico e de tirar essas tantas dúvidas que eu confesso que eu mesmo não teria capacidade de tirar do público aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou muito de participar de entrevistas e aparecer em eventos, né? Mas quando eu sou convidado, eu me sinto no dever moral de apresentar as minhas convicções e também, como chanceler do círculo, como advogado, eu me sinto nessa obrigação moral. Então, hoje eu acabei aqui cumprindo um dever que eu tenho, né, pelo fato de ser um advogado, professor, e me sinto honrado pelo convite. Não tem qualquer problema. Se precisar, pode me chamar que eu vou fazer o que eu posso. Se tiver dentro da minha área de domínio também, né? Não falo o que eu não sei, não. Se eu não souber, olha, vai ter que consultar o doutor especialista nisso. Mas eu estou à disposição, é um prazer.
E eu gostaria de saber depois aí quem é que acessou, porque aqui eu não consigo ver, né? O site provavelmente vai conseguir ver melhor. Quantas pessoas assistiram, se teve perguntas. Se tiver alguém que perguntou alguma coisa, eu não tive condição de responder agora, pode me chamar no Instagram, profmonteirodebarros.e. Eu adoro interagir por lá, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Por sinal, Então, o link está na descrição. No seu acho que eu coloquei o da comunidade de campus, na verdade, mas... depois a gente corrige isso, não tem problema. O último Instagram que você me passou tá no link aí na descrição, mas eu coloco os outros também, não tem problema. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado mais uma vez pela deferência. Eu que agradeço, professor. Foi uma honra poder recebê-lo. Bom, então acho que nós vamos ficar por aqui, mesmo porque já estamos com quase 1 hora de live. E infelizmente terei que finalizar aqui. Passou tão rápido, né? Passou. Passou realmente rápido. Eu coloquei aqui uns livros de cavalaria. Não deu tempo da gente mencionar, né? Algumas ordens. Mas não vai faltar oportunidade. Tem livro de heráldica aqui também, que o pessoal lá do grupo gosta muito. Depois eu posso colocar. Esse livro de heráldica aqui do Marquês de Abrantes é maravilhoso, né? Maravilhoso. Tem o Alejandro de Armengol de Pereira também. Depois eu posso compartilhar algumas coisas lá no grupo. Me sinto honrado, hein? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, então, pessoal, boa noite. Obrigado por terem assistido nossa live, por terem participado disso. Obrigado, professor Evandro. Ok, eu que agradeço, mais uma vez. Tchau, tchau.